Fala, meu queridão! Vamos lá agora para o estudo dos sinais da função do primeiro grau, da função afim. Bom, o estudo dos sinais da função consiste em saber para que valores de x o y vai ser maior do que zero. Se você atribui valor para o x e o y maior do que zero, positivo. Se o y for igual a zero, é nulo, que aí você encontrou o zero da função. E se y for menor do que zero, nós vamos ter valores negativos. Então, os sinais da função serão aqueles valores que eu acrescento para o x, e aí vai me dar um y positivo, um y nulo ou um y negativo. Lembre-se que o y vai existir em função de quem? Em função do x. Beleza? Então, nós temos dois casos aí. Nós vamos começar aqui pelo primeiro caso, que é a função crescente. A gente sabe que a função é crescente quando A é positivo. E na função crescente, a linha do gráfico vai para o lado direito. Beleza? Então, se o A é positivo, eu tenho uma função crescente. Então, vamos estudar os sinais da função y igual a 2x menos 4. Nós temos aqui uma função crescente, ó. Porque o A, vou colocar aqui, ó, o A é igual a 2 e o B é igual a menos 4, beleza? O A é igual a 2, está positivo, o A é maior do que zero, então essa função é crescente, beleza? Agora, para x igual a zero, ó, o zero da função, para x igual a zero eu terei o quê? Y igual a 2 vezes 0 menos 4. É só você substituir o quê? É só você substituir o x pelo zero. Então está aqui, ó. 2 vezes 0 menos 4, 2 vezes 0 é 0, 0 menos 4 é menos 4. Então, quando você coloca o zero para o x, o resultado vai dar sempre o b. É por isso que o gráfico da função, a reta y, o eixo y, é sempre cortado no ponto 0 e b. Beleza? Então, você sempre vai cortar aqui no b, vai dar sempre o b. Quando você coloca o zero para o x, o resultado vai ser quem? Vai ser o b. Agora aqui, ó, para y igual a zero, isso implica dizer que eu vou encontrar aqui o zero da função. Quem é o zero da função? É o valor que eu vou colocar para o x e o resultado dessa continha vai dar zero. Então, 2 vezes x menos 4 igual a zero, equação do primeiro grau. 2x igual a 4. Esse 4 está negativo, vem para cá positivo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho isso aqui, ó. 2x igual a 4, eu tenho isso aqui, ó, x igual a 4 sobre 2, quanto que é 4 sobre 2? X igual a 2, o 2, meus queridos, é o zero da função. Então, trazendo aqui para o gráfico, nós temos aqui o menos 4, que é o b, tá aqui, e tem o 2, que é o zero da função, tá aqui. Então, o gráfico vai cortar o b e o zero da função, tranquilos? Beleza, agora vamos fazer o quê? O estudo dos sinais da função. Nós vamos pegar a reta x, ó, que está aqui, ó, e vou trazer apenas a reta x aqui para baixo. Observe que está seguindo aqui a mesma estrutura, ó. Está aqui o x, trouxe para cá, o 2 está aqui, ele veio para cá. Agora vamos analisar aqui, ó. Vamos observar onde está a reta do gráfico aqui, ó. A linha do gráfico está aqui, ela continua também no mesmo lugar, beleza? Então, analisamos agora. Olha só. Como o meu x é positivo, ela é uma função crescente, o x vai estar do lado direito da reta y, beleza? E a reta vai estar indo para o lado direito também. Pronto. Então, aqui nós temos o 2. Ó. Observa o seguinte, que aqui do meu lado esquerdo, eu tenho y menor do que zero. E aqui do meu lado direito, eu tenho y maior do que zero. O que é isso, professor? Isso quer dizer o quê? Que se eu aumentar o valor de x, o que vai acontecer com o y? O y vai aumentar. Ó, se eu digo que x é igual a 2, y vai ser 0. Mas se eu falar que x é igual a 3, o y vai ser maior do que 0. Vamos fazer um teste aqui, ó. Pegando a equação, 2x menos 4. Se eu falo que x é igual a 3, eu vou ter 2 vezes 3 menos 4. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. Y vai ser igual a 2. Esse ponto vai estar aqui em cima. Então, você aumenta o x, você vai aumentar o y, porque essa função é crescente. Beleza? E se você diminuir o x, o que acontece com o y?
você vai diminuir o valor do y. Então, se eu colocar, por exemplo, x igual a 1, ó, x igual a 2, o y deu 0. Se eu coloco x igual a 1, provavelmente vai me dar o que? Um número negativo. Olha só, 2 vezes 1 menos 4, que é igual a menos 2. Vai me dar um número negativo. Ó. Beleza? Então, você aumenta o x, você aumenta o y. Você diminui o x, você diminui o y. Então, o que nós podemos concluir aqui desse gráfico? Colocar agora a solução para esse gráfico aqui. Podemos concluir o seguinte, senhoras e senhores, de maneira rápida e prática, que nós temos o seguinte, portanto, partindo daquele gráfico ali, né? O que nós podemos analisar aqui? Olha só que simples. Vamos colocar assim. Para x igual a 2, isso implica dizer que eu tenho y para x igual a 2, desculpem, para x maior do que 2, eu terei y maior do que 0. Beleza? Essa é a conclusão que eu estou tirando daqui, ó. Se eu coloco x maior do que 2, eu vou ter y maior do que 0. Se eu coloco y maior do que 2, eu terei y maiores do que 0. Mas se eu coloco aqui, ó, para x igual a 2, isso implica dizer que o y será igual a 0. Beleza? Para x igual a 2, já que o ponto está aqui, significa dizer que o y é 0. E se eu colocar para x menor do que 2, eu terei o quê? Y menor do que 0. Beleza? Então essa é a conclusão que nós tiramos desse gráfico aqui, ó. Para x maior do que 2, nós teremos y maiores do que 0. Para x menor do que 2, eu vou ter y menor do que 0. E para x igual a 2, o meu y será 0. Esse, senhoras e senhores, é o estudo dessa função. E a gente pode analisar também da seguinte maneira. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer a segunda etapa. Vamos lá então? A função crescente assume valor positivo, 0 ou valores negativos. Então, quando é que ela vai assumir valores positivos? Se o x for maior do que menos o b sobre o a. Quando é que ela vai assumir um valor 0? Ela vai zerar, ela vai se anular. Quando x for igual a menos o b sobre o a. Ela vai assumir valores negativos quando x for menor do que menos b sobre a. Esse aqui não é o 6, não. Esse aqui é o b. Beleza? Então aqui eu tenho na equação 2x menos 4. Então, se eu pego isso daqui, ó, menos o b sobre o a, então fica menos 4 sobre 2, menos e menos mais, o meu x aqui vai ser igual a quanto? O meu x vai ser igual a 2. Então, o y vai ter um valor 2, ó, porque x é maior do que menos b sobre a. Então, para x maior do que 2, eu terei valores positivos. Para x igual a 2, eu terei valores nulo, terei um número 0. E para x menor do que 2, eu terei valores negativos. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho a raiz, que é o 2, e aqui eu tenho menos b sobre a. O menos b sobre a vai ser também o 0 da função. Vai ser esse valor que eu encontrei aqui, ó. Menos b sobre a me deu quanto? Me deu 2. 2 é o 0 da função. Então, se x é maior do que menos b sobre a, que deu 2, se x é maior do que 2, vai ter valores positivos. Se x é igual a menos b sobre a, que deu 2, se x é igual a 2, eu terei o 0. Se x é menor do que 2, que é o menos b sobre a, nós teremos o quê? Nós teremos valores negativos. Beleza, pessoal? Então não se esqueçam, aumentou o valor do x, aumenta o valor do y. Diminui o valor do x, diminui o valor do y. Por isso que a função é crescente. Próximo vídeo, vamos ver o estudo dos sinais da função decrescente. Até lá!